Bom, só para quem quiser, a maioria desses classificadores existem pacotes implementando eles, tá? Então você não vai precisar, na maioria dos casos, quando você for desenvolver uma pesquisa ou fazer algum trabalho usando um classificador desses, você não precisa implementar eles na mão, não, tá? Tem vários pacotes aí disponíveis, o ECA, tem LibSVM, que é o do próximo que eu vou falar, vários pacotes, inclusive nos laboratórios da gente, tem implementação desses algoritmos. O bom de entender como é que o algoritmo funciona é porque você, quando você for fazer a análise mais profundidade dos resultados, você entender por que a coisa está indo bem ou não. Onde é que está o problema e como é que eu posso melhorar as coisas utilizando classificadores desses. Tranquilo? Beleza? Tá bom. Último classificador que a gente vai falar, classificador isolado, tá? Que é o SVM, que é Support Vector Machine. Ele é o último porque, na prática, em vários problemas, em texto ou outros problemas de classificação automática, ele tem se mostrado consistentemente o melhor classificador de todos. Tá? Ele é que produz, por exemplo, a maior taxa de acerto. Tranquilo? Nem em todos os casos isso vai ser verdade, mas se você tiver um problema de classificação, se você estiver começando com um classificador, eu sugeriria começar com SVM. Beleza? Como é que o SVM funciona? A ideia por trás dele é muito simples. A matemática depois é um pouquinho complicada, que eu também não vou detalhar. Mas a ideia dele é bastante simples, que eu vou mostrar aqui na figurinha. Imagina duas classes novamente, classe A e classe B, tá? Com seus respectivos documentos. Como é que funciona o SVM? O SVM ele é um pacote de otimização que tenta encontrar o hiperplano. No caso aqui, como a gente está num espaço bidimensional, o hiperplano é considerado uma reta, tá? Que melhor separa os documentos da classe A dos documentos da classe B. Tá? O que é melhor separar? É separar com a distância máxima do elemento mais próximo de uma classe em relação a outra. Tranquilo? Então aqui eu tenho um exemplo de dois hiperplanos, no caso, duas retas, que poderiam ser consideradas soluções do problema SVM, do problema de separar as classes. A reta R e a reta S. Só que a reta R, por exemplo, você vê, ela tem uma distância menor para esse ponto, para esse documento aqui, do que o S. Então, ele não está maximizando a distância, a distância para as duas classes. O S, no caso aqui, representa a solução ideal, tá? Que é a solução que maximiza a distância para os documentos mais próximos das respectivas classes. Tranquilo? A ideia é essa. Por que eu quero maximizar essa distância? Porque, dado um novo documento, se eu tiver uma margem pequena, uma distância pequena, eu posso facilmente errar para um lado ou para o outro. Então, eu quero maximizar essa distância, porque como é que eu calculo um novo documento? Eu ploto ele no espaço aqui, e vejo se ele está desse lado aqui do espaço, separado pela reta, ou desse lado aqui. Tranquilo? Se ele estiver desse lado, classe A. Se ele estiver do lado de cá, classe B. Se a margem for muito pequena, for muito estreita, eu posso facilmente cometer um erro daqui para cá ou daqui para cá. Beleza? Todo mundo pegou a ideia? Tá bom. Agora o problema é como é que eu acho esse treco. Tá? Bom, para começar, a primeira coisa que eu vou fazer é definir os vetores de suporte. Por isso que é chamado máquina de vetores de suporte, Support Vector Machine. O que é isso? É justamente os elementos de uma classe que estão mais próximos dos elementos da outra classe. Tá? Esses caras aqui vão definir a porção do espaço onde eu vou procurar pela solução. Tranquilo? Então aqui eu estou gerando essa reta aqui passando por esse ponto, gerando essa reta aqui passando por esses dois pontos, que são os pontos mais próximos da outra classe. Esse espaço que fica entre essas duas retas é o espaço onde eu vou procurar pelas possíveis soluções para o problema do SVM. Não, o vetor é um ponto. Aqui é porque a figurinha ficou... o vetor é um ponto só. Então ele passa a reta passa por esses dois pontos. Tranquilo, gente? Deu para pegar a ideia? O SVM é o mais complicado de todos, tá? Mas de qualquer maneira, a ideia principal dele é essa. Então eu delimito o espaço aqui e aí uso um problema de otimização para tentar encontrar de todas as possíveis soluções que estão dentro desse espaço, aquela que maximiza a minha distância. Beleza? A gente botar isso aqui no hiperplano é justamente isso. Tá? Se eu pegar aqui um espaço com origem O aqui e botar os meus pontos no mesmo espaço, vai ser um negocinho mais ou menos como esse. Os vetores de suporte são esses aqui, esse e esse. As retas que pegam o espaço delimitador é essa daqui e essa daqui. Tá? E essas aqui são as duas possíveis soluções que eu mostrei para vocês, a reta R e a reta S. A reta S, depois que a gente... Tem as continhas todas lá no livro que eu não vou mostrar para vocês não. Tá? Mas a reta S maximiza essa distância aqui, que na verdade é 3 raiz de 2. Tá?
Essa distância aqui, por exemplo, desse ponto, a reta R, fica a distância de 1, segundo a minha unidade aqui. Então, ela não está maximizando. Beleza? Então, esse é o SVM. Aí tem toda uma... Como é que eu generalizo isso para um espaço unidimensional? Você vai considerar um hiperplano um espaço unidimensional, o hiperplano como sendo um hiperplano um espaço unidimensional, um sistema de coordenadas. Aí tem toda a matemática que eu vou passar, porque é complicado para Dedel. Mas no final, você vai ter uma formulação dessa daqui. Tá? Essa é a formalização depois de toda a matemática do problema do SVM. Então, seja um conjunto de pares, onde você tem para cada documento representado como um vetor Z aqui, e para cada documento de treino você tem a classe. Tá? Esse é o conjunto de treino. O problema do SVM é esse aqui, maximizar M, que é justamente a margem que eu quero, que é aquela distância do hiperplano ideal para os pontos mais próximos, dividido por um vetor W. Esse vetor W é justamente a solução do problema, tá? que é o vetor que define, pensando na reta, define a angulação da reta. Tá? E esse ponto B aqui é o ponto onde essa reta cruza o sistema de coordenadas. Tá? Então eu quero maximizar 2 sobre W. W vai definir a direção da reta, e o B é o intercept, onde ele vai cruzar o sistema de coordenadas. Maximizar 2 sobre isso aqui. 2 por quê? Porque eu estou considerando a distância, eu fiz uma normalização considerando a distância ideal como de um ponto, um espaço normalizado. Tá? Sujeito a essas restrições aqui. Se você pegar qualquer ponto W, qualquer ponto ZJ, multiplicar pelo vetor W, que é a solução, mais o B, que é o intercept, se isso aqui for maior do que 1, na normalização que eu fiz lá atrás da matemática que eu não mostrei para vocês, esse documento é da classe CA. Se ele for menos 1, ele é da classe CB. Ou seja, se eu pego um ponto aqui, voltando lá para a minha figurinha, estou considerando essa distância aqui como sendo de 1, tá? Depois da normalização da matemática toda que vocês não viram. Se eu pego um ponto Z qualquer, jogo ele nesse espaço, se a distância dele para a reta, que é a reta ideal, for maior do que 1, significa que ele está nesse espaço que define a classe A. Se for menor que 1, significa que ele está mais distante do que menos 1 aqui, significa que ele pertence à classe B. Se ele ficar entre 1 e menos 1, significa que ele caiu nesse espaço nebuloso. E aí eu me abstenho de definir qual é a classe. Seria o espaço que fica entre os vetores de suporte. Mas existem realmente casos em que eu posso ter... Eu não tenho um quadro aqui para desenhar, eu precisava desenhar. Vocês têm que imaginar, mas tem casos também em que você não consegue traçar a reta. Tá? Tem casos realmente que os documentos de ambas as classes não são linearmente separáveis. Então, o que você tem que fazer, tem 2 tipos de solução para isso. Você pode fazer um kernel, você pode mapear seu espaço. Então, imagina um espaço onde você tenha, por exemplo, os documentos positivos estão aqui, os documentos positivos estão aqui numa função quadrática. Consegue enxergar? Tá? Eu não consigo traçar nenhuma reta que separa ambos. O que eu tenho que fazer é pegar esse espaço original e fazer uma transformação dos vetores para outro espaço, e aí eu posso jogar uma função linear, uma função polinomial, outras funções, onde, teoricamente, é possível que nesse novo espaço, depois dessa transformação, eles sejam linearmente separáveis. Tá? A outra solução é dar penalizações. Então, imagina, por exemplo, que eu tenho uma situação em que eu tenho um documento da classe B por aqui. Tá? E outro documento da classe A por aqui. Aí eu não consigo traçar o diabo da reta. Tá? O que eu posso fazer é o seguinte: esses caras que eu erro, eu vou não desconsiderar, mas eu vou ainda traçar a minha reta e dar uma penalização por esse erro nessa reta. Então é uma otimização com penalização. Bom, esse aqui é um exemplozinho da solução para o problema que a gente colocou de exemplo. Né? Eu tenho aqui as retas, o 5.5 que é um ponto de uma reta, 1.3 que é um ponto de outra reta. Se eu fizer as continhas todinhas aqui, eu vou chegar nesse sistema de equações aqui. Na verdade, vai ser um problema de otimização quadrática, porque o que eu estou fazendo? Como eu estou otimizando, como eu quero pegar a norma do vetor, a norma vai ser a soma dos quadrados das coordenadas. Que no espaço bidimensional é isso aqui. Então, esse é um problema de otimização quadrática. Tá? Que é um problema complicado de resolver, não vou falar nada disso, não. De qualquer jeito, a solução para aquele nosso problema é essa daqui. Tá? Então, eu acho os valores lá, coisa na reta, e essa é justamente a solução, que é aquela reta que a gente viu aqui.
y mais x menos 7 igual a 0. E para classificar o novo documento que eu não vi, eu faço justamente isso. Uma vez que eu achei o vetor W e o B, que são a solução do problema, que definem a reta, no caso, o hiperplano, eu multiplico ele pelo o novo documento que eu quero classificar. Se o sinal for positivo, se for maior que 1 da classe, menor que 1 da outra classe, por aí vai. Bom, existe um problema do SVM que vocês não perguntaram. Um outro problema além daquele de ser lineamento separável ou não. Como eu defini o problema, ele é um problema de classificação binária. Eu só tenho duas classes. Tá? Como é que eu faço, como é que eu uso o SVM quando eu tenho mais de duas classes? Tá? Existem duas soluções para isso, tá? Que eu vou falar daqui a pouco. Uma delas é você fazer o seguinte, que é chamado one against all. Eu considero uma classe como sendo uma positiva e todas as demais classes como sendo negativa. Tá? E aí vejo se o SVM classifica nessa classe ou no resto. O problema disso é que eu tenho que fazer isso para todas as classes, para definir uma coisa. A outra solução é mais cara ainda, tá? Que é o quê? É fazer 2 contra 2 sempre. Uma classe contra outra, uma classe contra outra, que é all against all. Todo mundo contra todo mundo. Aquele classificador que separar, que der a maior distância possível, eu vou classificar, o número for maior possível, com a maior margem possível, vai ser a classe sobre a qual eu vou classificar aquele documento. Tá? Então essa é a solução para você usar SVM para ambas as classes. Isso é caro. Tá? Então, de novo, o SVM é o que dá a melhor solução, que produz os melhores resultados na maioria dos casos, mas quando você tem um treino muito grande e você tem muitas classes, o SVM é muito caro de treinar. Agora, na hora de aplicar ele para um novo documento é muito simples, porque só para classificar só preciso fazer isso, é uma multiplicação vetorial. Multiplicar o vetor do documento que eu quero classificar vezes o vetor W, que é a solução do problema, somar com a constante. Então é uma operação muito rápida. Na hora de classificar um novo documento é muito rápido, mas para descobrir essa solução, que é um problema de otimização quadrática, com muitas classes e tudo mais, é muito caro. Então, tem experimentos que a gente roda com SVM que dura semanas. O negócio fica rodando durante semanas para você conseguir gerar o modelo. Bom, e por fim, para terminar de falar dos classificadores, eu vou falar de ensembles, que são o quê? São combinações de classificadores. Por que é interessante combinar? Porque, dependendo de como o seu espaço seja organizado, quando você plota os pontos no espaço, pode ser que um classificador só não consiga resolver o problema. Ou ele consegue resolver o problema, mas não de forma ótima. Tá? Então, você combinar a resposta de vários classificadores é uma ideia interessante. É como se você estivesse perguntando para várias pessoas, para vários especialistas, me diz qual é a classe desse documento. Se os vários especialistas forem consistentemente indicarem que é de uma determinada classe, eu posso, os especialistas como um todo, pode ser melhor do que um único cara falando qual é a classe. A ideia básica é essa. Beleza? Então, tem várias maneiras de eu combinar os classificadores. Tem 3 técnicas principais. Um é o stacking, que é a tradução disso é empilhamento. É como se eu empilhasse os classificadores. Na verdade, a ideia dela é a seguinte. Treinei meu classificador. Vários classificadores. Treinei um ROC, treinei um SVM, treinei um KNN. O que eu vou fazer? Dado um novo documento de teste, eu vou classificar esse documento com cada um dos classificadores. Cada um deles vai me dar uma saída. Um vai dizer que é classe A, esse aqui que é classe B, esse aqui que é classe A e tudo mais. Aí eu vou, de alguma forma, combinar a saída desses classificadores. Eu posso fazer um majority voting, que é uma coisa simples, mas eu posso fazer melhor do que isso. Eu posso, utilizando os meus algoritmos de aprendizado, que eu já sei quais são, aprender uma melhor forma de combinar isso. A melhor forma pode ser, por exemplo, pegar o score do SVM, elevar ao score do KNN e dividir pelo score do ROC. Então, eu vou aprender uma forma otimizada de combinar a saída desses classificadores. Beleza? Isso é o empilhamento. Eu aprendo a partir da saída que os classificadores me deram. Uma melhor forma de combinar. Beleza? Então, essa é a ideia principal do stack. Depois eu mostro como é que é feito. E o boosting, que eu não vou falar tanto não, acho a ideia do stack mais interessante. O boosting é a ideia de você combinar vários classificadores que não são tão bons, mas é o mesmo classificador. Então, eu treino, por exemplo, uma árvore de decisão com uma massa de treino. Aí, o que eu faço? Eu tenho um teste aqui, e eu pego esse classificador e aplico no teste. Ele errou algumas entradas. O que eu faço? As entradas que ele errou, eu vou pegar e botar dentro do treino e vou aprender de novo. Para ele poder ir aprendendo a partir dos próprios erros dele. E esses que ele classificou, eu vou dar um peso maior no processo de aprendizado. Ou seja, esse cara que eu errei, da próxima vez, acerta eles que eles são mais importantes.
A ideia principal é essa. Então, eu vou interagindo até que eu não consiga mais acertar nada aqui nesse meu teste, ou que eu tenho passado um número X de interações. Beleza? Tranquilo? Então, a ideia principal dos dois é essa. Vou mostrar aqui um pouquinho os detalhes. Então, falando um pouquinho do stacking, que é o empilhamento. Tá? Então, imagina aqui que eu tenha os documentos de treino, né? Representados com seus vetores de características, o vetor com peso para as palavras, como a gente falou. E eu tenho os meus classificadores, SVM, Naive Bayes, KNN, todos esses que a gente viu hoje. O que é que eu vou fazer? Eu vou treinar cada um deles e cada um deles vai me predizer uma determinada classe para esse documento, para outros documentos que ele não viu. O que eu vou fazer com isso? A parte de meta-treino, a parte do empilhamento é justamente isso. Eu vou pegar agora a saída de cada classificador. Tá? No caso, o SVM me diz que ele é da classe 0, o FBase é da classe 1, o KNN da classe 1. E vou dizer qual era a classe verdadeira. Porque eu sei a classe verdadeira, porque eu estou aplicando isso no próprio treino. Tá? E vou montar um vetor. Aqui, esse vetor aqui vai representar esse documento aqui de treino e a classe verdadeira. Como essa representação é igual à representação inicial aqui, eu posso aplicar um novo processo de treinamento. Agora, esse processo de treinamento, ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar maximizar o acerto dessa classe. Então, ele vai aprender a melhor forma de como combinar a saída dos classificadores representados aqui como números binários. Beleza? Então, isso é o stacking. Tá? E aí, para classificar um novo documento de teste, o que eu faço? Peguei o meu documento de teste, usei apliquei ele em cada classificador me deu uma saída, monto um vetor com essa saída, dou para o metaclassificador que já aprendeu como combinar essas saídas da melhor forma possível, otimizando o processo, e ele me indica qual seria a classe verdadeira. Beleza? Isso funciona muito bem quando os classificadores, para o problema que você tem, eles têm um certo nível de concordância, porque se todo mundo mandar para um lado, não vai dar certo. Tá? E em casos também em que essa probabilidade aqui, esse número que eu estou contando como 0,1, mas no caso, pode ser o score, dado pela classe, a gente viu que vários deles dão score, quando esse score é confiável. Ou seja, quando ele diz, por exemplo, quando o SVM ou o Naive, o KNN, por exemplo, que dá um score, quando ele diz com 0,7% de certeza ele pertence à classe A, significa que em 70% dos casos ele funciona bem. Tá? Ele acerta, quando ele dá essa predição. Então, a saída do classificador para o problema tem que ser confiável para que você confie, para que a combinação desses scores seja feita de forma efetiva.